Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Aconteceu uma coisa muito chata lá no Rio de Janeiro, aconteceu uma coisa muito chata lá no Maracanã. E olha, eu sou torcedor do Palmeiras. E assim, o Flamengo vai continuar na cola do Palmeiras. O Palmeiras agora joga daqui a pouco, com a obrigação de vencer um jogo contra o Bahia. Mas eu não vou esconder de vocês a alegria que é ver o Corinthians levando uma sacudida que vai fazer os caras querer cancelar a participação nas competições agora em 2025 e só voltar em 2026. Tipo, vamos fechar o clube. Vamos fechar o clube. Vamos encerrar tudo momentaneamente e a gente só volta em 2026 com tudo novo. Meus amigos, o que o Flamengo fez com o Corinthians hoje? O que o Flamengo fez com o Memphis Depay? Memphis Depay pediu arrego. Memphis Depay pediu pra sair. Porque o Flamengo humilhou o Corinthians. E não só humilhou o Corinthians coletivamente em si, mas humilhou os principais astros, os principais super-heróis corintianos, que é o caso do homem de Mirassol, o Mirassol Man, que é o Memphis Depay. A goleada ensaboada foi tão, assim, absurda, que o cara pediu pra sair já no primeiro tempo. Porque ele já sabia que dali ia aparecer mais gol. Ele já sabia que a vergonha ia ser maior. E aí, ó, sentiu, pede pra sair. A maior desculpa, né, de todos os tempos. Coincidentemente, no momento que o jogador vê, o jogador de experiência que é ele, vê que a equipe tá totalmente desorganizada, vê que não tem meio campo nenhum, vê que o sistema defensivo tá dando brecha, erros de saídas abissais, e enquanto isso a outra equipe pressionando, subindo linha, fazendo pressão, ele já sabe que aquilo dali vai ser um vexame. Ele já sabe que aquilo dali é uma vergonha. Ele já sabe. E aí, ó, ele prefere pedir pra sair. E aí ele pede pra sair e vai embora. Outro super-herói também, que hoje foi batido pelo Flamengo, foi o Hugo Souza. Como muitos colocam, né, como o melhor goleiro da atualidade no futebol brasileiro. Eu não sei aonde. E realmente é um bom goleiro pra pênalti. Vocês viram que no pênalti lá do Pedro, ele pulou bem. É que o Pedro, assim, mano, enfiou o pé, né? Foi uma chapuletada. Foi uma chapuletada pra, tipo assim, ele sabe que o Hugo Souza é bom. E você viu que o Hugo Souza, mesmo assim, acertou o tempo, acertou o canto e ainda subiu o braço. É que o Pedro realmente dá um chute muito forte, além de ser muito forte, um chute muito alto. Uma bola num pênalti indefensável. Indefensável. Mas ele vai muito bem. E mais uma vez, mais um super-herói corintiano cai. E aí a gente tem o Carrijo, que é o outro super-herói, né? O outro grande astro, junto com o Yuri Alberto, que sinceramente sumiu no meio-campo do Flamengo. Sumiu na marcação, na boa marcação dos zagueiros do Flamengo. Simplesmente o Corinthians hoje desapareceu. Hoje, se o torcedor corintiano tivesse alguma fé que a coisa ia engrenar, que o time ia, sabe? Hoje ele perdeu completamente. A temporada do Corinthians, eu falei isso em outro vídeo, a temporada do Corinthians terminou no Campeonato Paulista. O Corinthians venceu o Paulistão para ser a gota no oceano. Pingou uma vez para não vencer mais nada. Enquanto isso, Dorival Júnior do alto da cabine do camarote, ao lado de Fabinho Soldado, praticamente já pedindo a rescisão contratual. Eu espero, Augusto Melo e companhia, eu espero que vocês já tenham entregado o documento e ele tenha assinado. Porque senão ele não vai assinar, não. Mas se ele já tá lá acompanhando o jogo, é porque ele já assinou, né? Brincadeiras à parte, é porque ele já assinou. E, cara, e que partida hoje, né, da equipe do Flamengo? Que partida? Eu acho que assim, aquela vez lá contra o Juventude, muita gente falou assim, né? Ah, mas contra o Juventude é fácil. E aí os caras foram lá e fizeram uma goleada dessa contra o Corinthians. Corinthians esse que tem um time bom.
Que tem um time bom. E não adianta arrumar desculpa de que, mas é interino, mas o trabalho... A mídia bairrista paulista, o papo deles vai ser esse agora. O papo deles é que agora a equipe vai ter um novo técnico, que o time tá sofrendo uma pressão, que a queda de um técnico abateu os jogadores. Eles vão fazer de tudo pra passar pano e pra desmerecer a vitória aí do Flamengo, né? E a pífia participação do Corinthians. Flamengo hoje, galera, aos 5 minutos você já tem o primeiro gol do Cebolinha. Então, aos 5 minutos você já vê o Flamengo ali pressionando, apertando a saída de bola, marcação, pressão, marcação, pressão. Durante uns 15 minutos, mais ou menos, você teve essa ilustração de jogo. Depois o Corinthians até tenta fazer alguma coisa, tenta se reorganizar no meio campo, só que a marcação do Flamengo ela continua muito forte. Embora a linha de ataque ela baixou um pouco, depois dos 15 minutos, a marcação do Flamengo continuou muito forte. Continuou muito forte. E aí você tem as falhas abissais, colossais do sistema defensivo do Corinthians. Você tem simplesmente o meio-campo aberto que permite, né, acontecer ali uma triangulação central e sair o gol do Arrascaeta, que foi o segundo gol. E aí o terceiro gol do Pedro vem também de uma falha de saída de bola absurda, que é como a que a gente falou aqui. O Corinthians hoje é uma equipe totalmente desconcentrada, totalmente dispersa. Não conseguiu em nenhum momento impor um ritmo, impor um futebol, ou pelo menos acalmar o Flamengo. O Flamengo avançando, avançando, avançando e cada vez mais. Termina o primeiro tempo 3-0. No segundo tempo o Flamengo começa com bola na trave, com boas oportunidades. Aí você tem ali um pênalti que acontece também, depois de uma jogada primorosa do Arrascaeta. Inclusive Dela Cruz, Arrascaeta, Pulgar. Todo mundo hoje, né? Hoje o Flamengo foi uma equipe coletivamente e individualmente muito forte. Porque muitas vezes você tem o Flamengo às vezes com alguns jogadores individuais se sobressaindo perante outros. Só que hoje não. Hoje todo o time funcionou de forma coletiva e de forma individual. O Eric Pulgar, por exemplo. Você viu aquele momento que o Corinthians tenta um contra-ataque e eles vão e jogam uma bola enfiada no centro do campo para tentar chegar no Yuri Alberto, que sequer nem apareceu na partida? O Eric Pulgar vai lá e ele já vê, né, cara? Ele consegue telegrafar. E ele antes já faz o carrinho já para interceptar a bola. Então assim, hoje o Corinthians virou uma criança perto do Flamengo. Flamengo num ritmo no 220. Flamengo triangulando, tabelando, marcando. Uma equipe muito consistente. Uma equipe com um grande repertório pela direita, pelo centro. Bola alçada, bola aérea, bola parada. Todo tipo que você imaginar. E aí... Quando vem as substituições, simplesmente entra Bruno Henrique, Plata, Luiz Araújo. Ou seja, em nenhum momento o time cai a performance na qualidade dos jogadores. Em nenhum momento a equipe sente o jogo. Muito pelo contrário, a equipe vai tendo gás, gás e mais gás. Frente a um Maracanã lotado com mais de 65 mil pessoas, ingressos esgotados, o Flamengo coloca o Corinthians no lugar dele e mostra... que é uma equipe competitivamente, coletivamente, individualmente muito forte também. Hoje, não existe nenhum ponto negativo pra gente falar assim, o jogo do Flamengo, teve um momento ali. Não, não existe. Não existe. O Corinthians até tentou mudar um pouco a posição do Carrijo pro segundo tempo, tentou mudar o arranjo, entrou o Coronado pra tentar uma bola de longa distância, mas nada deu certo, nada funcionou. Porque o Flamengo muito bem prostrado, muito bem preparado e principalmente com muita vontade de vencer. Em nenhum momento os jogadores perderam a vontade de vencer e já entrou com muita seriedade dentro da partida. Corinthians amassado, humilhado no Maracanã. Flamengo, uma vitória, uma goleada que com certeza vai ficar com uma das maiores goleadas aí da história do futebol. Tá? E eu nem falo pelo placar em si. Mas eu falo pela forma de jogo também. Como que o Flamengo fez o Corinthians ficar desse tamanzinho, fez o Corinthians ficar pequenininho. Que é isso, hein? Que é isso? Meus amigos. Alice no País das Maravilhas, corintianos, voltou. Once Upon a Time não existem mais. Agora é a hora de vocês começarem já o protesto de vocês, começarem tudo mais, porque senão a temporada corintiana vai terminar só com o título paulista sobre o Palmeiras. Eu espero que vocês tenham degustado muito bem. Por mais que essa vitória coloque uma pressão em cima do Palmeiras, olha, é engraçado ver o Corinthians levando
o Corinthians levando uma ensaboada dessa. Que amasso, meus amigos, que amasso. Tamo junto. Então, galera, esse primeiro vídeo que nós vimos aqui foi a reação aí do canal Opina Porco. Cara, ele tá simplesmente inacreditável. Tá simplesmente incrédulo pelo resultado que o Flamengo conseguiu entregar aí nesse primeiro jogo. Agora a gente vai reagir ao canal Deixa o Palmeirense Falar. Vamos ver qual é a reação aí desse torcedor do Palmeiras. Então, se desejar deixar o like para fortalecer o canal, nos ajudar, deixa aquele likeão e vamos para mais vídeo, galera. Tamo junto. Agora, vamos aqui. Que coisa, hein? Que coisa. Agora eu vou só ajustar o celular aqui, que é complicado aqui. Vamos lá. E... assim pra cima. Aê! E aí, galera? Tudo tranquilo aí? Vamos que vamos. Não sei se eu vou conseguir interagir, porque eu não tô enxergando direito aqui. Mas vamos falar, né, naquela falha incrível do Hugo Souza. Que coisa louca, né, cara? Como é que o moleque dá aquela falhada feia lá, velho? Num jogo importante, diante da torcida do Flamengo ainda, né? Diante da torcida do Flamengo que o cara foi fazer aquilo. É um cara que tem sido aí o salvador do Corinthians, o cara que salvou o Corinthians ano passado. E aí, diante da torcida do Flamengo, que tanto criticava, e com razão, né, na minha opinião, com razão, ele faz aquela loucura lá, cara. Opa, deu um superchat aí, que beleza! Olha aí o Davi Portela. Ó, ele falou que ele acha o Hugo muito bom. Foda é o time do Corinthians que é ruim, indo e voltando, e sou flamenguista. Isso aí, velho. Aí, realmente, muito obrigado aí, cara. Muito obrigado. O Souza é bom, cara. O Souza é bom, mas de vez em quando ele dá um tilt no moleque, cara. Sei lá o que acontece. Não é a primeira vez que ele dá um tilt no Corinthians. Não é a primeira vez. A gente já viu isso. Ele tem dado de vez em quando aí. Só que das outras vezes que ele deu tilt, o Corinthians estava ganhando. Não foi um tilt que entregou o jogo, né? Mas hoje, apesar que com tilt ou sem tilt dele, né? Ele não ia ter jeito. O Corinthians ia perder de qualquer jeito. Já estava acho que 2-0, aquele gol lá. O gol do Pedro foi o terceiro. E depois o pênalti, né? Pênalti bem dado, né, cara? Eu acho que o VAR dessa vez foi bem. Seria mal se não chamasse, porque realmente foi. Deu a impressão que não seria nada, né? Naquele pênalti ali. Deu a impressão que não foi nada, só que foi o Arrascaeta torcer o pé, não, mano. O cara deu uma bicuda no pé do Arrascaeta. E aí tem dois ângulos ali que mostram aquela bicuda feia no pé do Arrascaeta. Tá louco. Então o Flamengo hoje humilhou o Corinthians, cara. Humilhou. Muito bom. Gostei de ver. Gostei do jogo. Primeiro tempo frenético, né? Flamengo frenético pra cima do Corinthians. Com tudo, tentando roubar a bola, né? E já aos 4 minutos ali já saiu o primeiro gol, né? Um gol de roubada de bola. O segundo gol também já saiu rapidinho, né? Então o Flamengo hoje realmente foi o Flamengo, né? Que nos dois ou três últimos jogos a galera tava meio preocupada, hoje despreocupa, né? Agora o negócio é manter o ritmo. Foi muito bom hoje o jogo, tá? Se você pegar, vamos ver as estatísticas do jogo, só pra gente ver se, como é que foi, assim. Legal. Então teve os três gols, né? Cebolinha aos 4 e 5, o Arrascaeta aos 34, também golaço do Arrascaeta, hein? Eu falo, cara, Arrascaeta é jogador diferenciado. Os caras falam, mas o Arrascaeta não tá em bom momento. Cara, mas mesmo ele não estando em bom momento, o cara faz a diferença, cara. Eu tava conversando com meu pai hoje no telefone, meu pai mora longe daqui, tá? Antes de eu terminar, ó, o Davi Portela, valeu, cara. Admiro muito seu canal, sempre coerente e cordial. Sucesso, muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado. Vamos lá. Falando do Arrascaeta, tá falando com meu pai hoje, cara. E sobre isso, cara, do futebol de hoje, né? O futebol de hoje é muito intenso, né? Os caras têm que marcar, os caras têm que atacar, os caras têm que cuidar, jogar sem a bola, jogar com a bola. E é complicado. E aquele jogador bom de bola, aquele cara técnico que resolve, ele ficou para segundo plano. É o que está acontecendo hoje no Brasil, praticamente, na minha opinião. E o Arrascaeta é um desses caras, né? Você vê, aí o que acontece? O time
o cara não tá bem, não tá, ele vai lá e tira o cara. O time não tá bem, tira o cara, porque o cara tá correndo, tá cansado, eles vão tirando. Eles estão priorizando a parte física hoje. Né? Você vê que bota aquele GPS nos caras e fica monitorando, vê que o cara não, já tá um pouco mais cansado, já tira e troca por outro. Mesmo que se aquele cara que tava cansado, tá no campo, numa outra jogada, de repente, do nada ele pode pegar e resolver o jogo. Antigamente o técnico jamais tirava jogador tipo Arrascaeta ou tipo Rafael Veiga no Palmeiras. Hoje não, cara. O cara viu que o cara tá cansado, já tira e põe em outro lugar. Porque o importante é a parte física, o importante é ocupar os espaços, o importante é não deixar o adversário jogar. Esse é o mais importante hoje no futebol. E antigamente não, o importante é ganhar o jogo, né? Era ganhar o jogo, resolver, fazer um gol numa jogada, o que acontecia muito. O futebol mudou, né? O futebol mudou, os jogadores mudaram, então complica. Mas hoje foi isso. Então a Arrascaeta fez o segundo gol e o Pedro, né? Voltando em grande estilo, Pedro, né? Hoje chegou titular, já fez 2 gols. Aí na hora que ele bateu o pênalti, parece que ele sentiu alguma coisa ali, uma cãibrazinha, e o Felipe Luiz na hora já tirou ele, né? Não é bobo, nem nada também, né? Já fez 2, já tá resolvido, não precisa. Pera, pra quê? Vamos pro próximo jogo agora, Pedro. Fica bom aí, né? Até porque teve uma entrevista, assim, não faz muito tempo aí, de Felipe Luiz preocupado, né, achando que o Pedro poderia ter uma outra lesão, o que seria natural ter uma lesão pelo tempo que ele ficou parado, pelo tempo que ele ficou em recuperação. Aí ele volta agora bem, né, muito bem, só que a propensão de uma lesão é muito grande. Isso é normal para jogadores que sofrem lesão e ficam afastados muito tempo, que nem ficou o Pedro, tá? Então, 4-0. O Flamengo hoje chutou no gol do Corinthians 17 vezes, 17. O Corinthians chutou 8. Dessas 17 que o Flamengo chutou, 6 foram pro gol. E o Corinthians, das 8 que ele chutou, 2 foram pro gol. Estatística aqui do GE, tá? 54% de posse de bola do Flamengo contra 46% do Corinthians. 91% de precisão de passes do Flamengo contra 89% do Corinthians. Muito bom a precisão de passes dos dois times, tá? Dois times, porque eu vejo essas estatísticas aqui, faz tempo que eu leio, a galera que me acompanha sabe disso, né? Eu sempre falo, 81%, 82% é a média ali, até 83%. Passou disso, já é acima da média. Porque a média sempre é isso mesmo, 80%, 81%, 82%, não passa muito disso. E quando passa, cara, de acerto de passe, é muito bom. Então foi um jogo de alta qualidade hoje. A gente viu que foi um jogo de alta qualidade. Né? Mesmo o Corinthians, todo mundo critica, ruim, também não errou tanto passe. Foi bem. O Corinthians agora com o Dorival, vamos ver como é que vai ser, né? Eu acho que não vai resolver muita coisa, tá? Na boa, porque eu não acho que o Dorival aquilo tudo. Mas pode ser que melhore alguma coisa, porque jogador, o Corinthians tem jogador bom. Não dá pra falar que os caras são tudo ruim ali. Tem muito jogador bom ali, cara. Então, é um time bem trabalhado, bem treinado, ele vai dar trabalho, vai brigar ali com todo mundo, tá? Foram 14 faltas do Flamengo contra 12 do Corinthians, 2 amarelos do Flamengo, 1 do Corinthians, nenhum vermelho, 2 impedimentos para cada lado, 10 escanteios para o Flamengo e 3 para o Corinthians. E o Flamengo, neste instante, antes do meu Verdão jogar, que meu Palmeiras vai jogar contra o Bahia, neste instante, o Flamengo tem 14 pontos e é líder do Campeonato Brasileiro com 13 gols de saldo, velho. Meu Deus, véio. O ataque do Flamengo tá bombando, tá arrebentando, cara. 13 gols de saldo. Só para vocês terem uma ideia, o Palmeiras, que tem um jogo a menos, tudo bem, mas tem só 5 de saldo. 5. Que o Palmeiras tem 7 gols marcados e o Flamengo tem 15 gols marcados. Então o ataque do Flamengo esse ano no Brasileiro não é para reclamar. Mesmo empatando o último jogo aí de 0-0 com o Vasco, cara, ainda tem 15 gols de marcados contra 7 do Palmeiras. Para você ter uma ideia, o outro time, o segundo colocado em gols marcados é o Mirassol com 11 gols. E o Mirassol que está lá em 13º da tabela. Mirassol com 11 gols. E o Palmeiras fica em segundo por enquanto, com 13, né? Vamos ver como é que vai ser o jogo contra o Bahia. Mais um jogo difícil do Palmeiras, jogar em casa. A tendência é que o Palmeiras vença. Não quero ser aqui arrogante, mas, porra, pelo Palmeiras vem produzindo nos últimos jogos aí, a tendência é que ganhe. Mas é o Bahia. O Bahia tá bem montado, o Bahia tá bem treinado. Não é fácil assim, tá? Embora no Campeonato Brasileiro o Bahia também não esteja lá aquela coisa, tá 16º, né? Mas é um time que é respeitado, tá? Respeitável também.
Em terceiro está o Bragantino com 10 pontos. O Fluminense está em quarto com 10. O Internacional em quinto com 9. O badaladíssimo Internacional, né? Que todo mundo estava falando, que sei o que. No fim, o Internacional está começando a ficar para trás já. Ó. Com o Botafogo com 8 pontos. Em sexto. Botafogo também. Não sei como é que vai ser esse Botafogo no decorrer do Brasileirão aí. Mas hoje não tá lá aquelas coisas. E lá na zona do rebaixamento tem o Vitória com 5, Santos de novo, né? Com 4, Grêmio, meu Deus, Grêmio. Com 19 com 4, e Sport Recife, né? Sport Recife, que mesmo foi prejudicado, inclusive, em um jogo contra o Palmeiras, foi super prejudicado com um pênalti que não foi lá, né? Todo mundo já viu. Eu até tentei defender, achava que não adianta, né, cara? A gente às vezes vai pelo coração também, mas não foi pênalti, não foi um pênalti intenso, né? Então não foi, cara, não foi, beleza, não foi. E o Sport daí teve o gol do Fortaleza. Fortaleza ontem sim foi, né? Foi prejudicado, para não falar outra palavra, né? Fortaleza, né? Pô, a bola inteira dentro do gol, né, cara? É um absurdo os caras não dar um gol daquele, né? Pelo amor de Deus, não foi pênalti duvidoso, não foi nada. Foi uma bola, cara. Que qualquer imagem que o cara olhava, tá lá, a bola inteira dentro do gol, cara. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like para fortalecer o canal. Essas foram as reações dos torcedores palmeirenses. Vamos compartilhando mais notícias com vocês, então por isso a gente peça que você se inscreva no canal, deixe aquele like, continue acompanhando nossos vídeos, deixe o hype aí pra gente, para que a gente seja cada vez mais divulgado. Tamo junto e é nóis.